Para esse bolo brigadeiro, eu vou usar a massa básica de bolo de chocolate. É a mesma massa de bolo que eu usei para poder fazer o bolo Floresta Negra. Então, vai 3 ovos, vou colocando tudo no liquidificador e vou bater junto, tá certo? 2 xícaras de açúcar. 1 xícara de chocolate em pó, ou, no caso aqui, já que eu tô usando cacau 100%, eu vou colocar meia xícara de cacau 100% e meia xícara de açúcar, tá certo? Para poder ele ficar com um balanço de açúcar e cacau bom. E meia xícara de óleo e 1 xícara de água morna. Coloco isso tudo no liquidificador e ficou faltando só agora a manteiga. 2 colheres de sopa de manteiga. E agora a gente vai bater tudo junto, até ficar bem liso, né? Tudo ficar homogêneo. E vamos misturar com 2 xícaras de trigo. Eu tenho uma outra receita que eu mostrei que eu coloquei 3 xícaras de trigo. E geralmente eu faço o seguinte, se eu vou fazer um bolo muito alto, uma coisa assim, eu gosto de colocar, né, andares. Aí eu gosto de colocar um pouquinho mais de trigo para o bolo ficar mais firme. Mas se eu vou fazer um bolo só que é tipo só recheio, não tem andares, não vou colocar nada em cima, eu coloco só 2 xícaras que o bolo fica bem fofinho, bem úmido. Essa é a melhor massa de chocolate que eu já comi na minha vida. Essa receita dá um bolo numa forma de 25 centímetros, mas eu gosto de fazer o bolo ser mais altinho. Para ele ser mais alto, eu vou colocar ele em 2 formas de 19 centímetros. Vou forrar essas formas com papel manteiga, para assim ter certeza de que o bolo vai desgrudar direitinho, que eu não vou ter nenhum problema, que ele vai ficar retinho embaixo. Isso vai me ajudar a ter um bolo mais reto e mais nivelado quando eu for cortar para rechear. Então eu vou mestro, ó, corto, dobro em 4, né, e corto ele no formato redondo. E aí eu vou untar e enfarinhar essa forma. Eu tô deixando para colocar o fermento agora por último, para poder ele crescer, né, uniforme e não começar a ativar o fermento antes da hora. Então, eu coloco o fermento aqui, o forno já está pré-aquecido. Quando eu começo a untar a forma, geralmente, eu já ligo o forno. Então, você vai untar a forma, você já tá ligando o forno. E aí, depois que untou a forma, coloco o fermento e vou dividir essa massa em 2, no olho mesmo. Muito bem, agora eu vou colocar no forno. Vai demorar entre 35 e 40 minutos para esse bolo ficar pronto. Verifica com uma faca ou com um palito para ver se ele não tá cru. E aí tira do forno. Agora que o meu bolo tá assado, eu vou fazer a calda para regar ele e o recheio. Primeiro eu vou fazer a calda. Vou colocar 2 xícaras de água. Cinco cravos. E 3 colheres de sopa de açúcar. E eu vou fazer tipo um chazinho, né? Vou deixar isso ferver até ele dissolver todo o açúcar, tá certo? E ele ficar com uma corzinha, ó, de caramelo. Quando ferveu, ó, desligo e vou pro meu recheio. Eu vou usar 2 latas de leite condensado para poder fazer meu recheio, porque eu quero fazer 3 camadas de recheio e eu ainda quero que sobre um pouco para poder fazer umas bolinhas de brigadeiro para colocar em cima do meu bolo. A proporção que eu uso para brigadeiro são 2 colheres de sopa de cacau 100% para cada lata. Aqui eu tô usando 2 latas, eu vou colocar 4 colheres de sopa de cacau 100%. Mas não é essas colheres de sopa de medidora, não. É colher de sopa cheia mesmo, sabe? Essas colheres da gaveta, você pega e coloca 2 colheres bem cheias para poder ficar bem escuro. Dou uma boa misturada antes dele ir pro fogo. Quando eu tiver bem misturado já, eu ligo o fogo. E aí agora você tem que misturar sem parar, tá certo?
Eu gosto de usar sempre espátula e eu gosto sempre de fazer assim, limpo em volta da panela e dou uma mexida no fundo dela para poder não grudar em nada. Para recheio, eu adiciono sempre creme de leite, meia lata de creme de leite para cada lata de leite condensado. E para cobertura, vocês vão ver também que eu vou mostrar a cobertura, eu coloco uma lata de creme de leite para cada lata de leite condensado, para poder ficar mais liso, ficar mais mole, né? Então aqui, ó, quando ele estiver já no ponto de brigadeiro, ó, eu tô misturando, eu vejo o fundo da minha panela, eu já vejo que ele já tá um brigadeiro bom, eu vou adicionar o creme de leite. Eu já tinha explicado antes, a proporção é meia caixinha para cada lata de leite condensado. E aqui tem 2 latas, vou colocar uma caixinha inteira de creme de leite, tá certo? Essa aqui é uma boa hora para você desempelotar o seu brigadeiro, porque o creme de leite vai fazer esse trabalho de deixar ele mais lisinho. Então, eu coloco ele todinho, misturo bem e uso um fouet para poder deixar ele bem lisinho. Então, vou misturar bem para poder ele ficar bem liso e tirar qualquer coisa empelotada que tiver nele anteriormente, vai sair agora. Vamos cobrir tudo com granulado, então também não é tão importante que ele fique tão lisinho assim, mas pra textura mesmo, pra quando comer, né, não ter nenhum pedaço muito grande, é importante você ter cuidado pra poder ele ficar bem lisinho. Então quando eu vejo que ele já tá começando a engrossar novamente, eu volto pra minha espátula porque é melhor de ver como é que tá a textura. Então eu começo a fazer alguns testes. Aqui eu peguei o fundo de um copo medidor e passo embaixo e deixo dar uma esfriadinha e dou uma olhada na textura. Eu quero que ele fique, ó, cremoso, mas eu não quero que ele fique tão duro. Por quê? Porque a gente, quando cortar o bolo, a gente não quer que fique aquele negócio duro ou puxento, né? A gente quer que fique uma coisa macia, gostosa. Então, acho que ainda vai ficar mais um pouquinho. Então, eu tô deixando ele ferver aqui mais um pouco. E aí, eu vou fazer um outro teste. Tá vendo que agora quando eu mexo, já começa a ver um pouquinho o fundo da panela novamente. Então já mostra que ele já tá numa textura mais grossa. Então eu vou fazer já agora um teste novamente pra ver como é que está esse meu brigadeiro. Pronto, agora eu vou desligar ele, ó. E eu vou mostrar agora na câmera também como é que ficou a textura que eu achei boa, ó. Ele tá bem cremosinho, ainda ele tá quente, ó. Ele já tá numa cremosidade boa, então pra mim já está bom o suficiente. Então, quando você estiver misturando e quando você começar a ver o fundo, você já começa a ter cuidado, porque você não quer que fique duro. Muito bem, agora nós vamos montar o nosso bolo. Vamos desenformar os 2 bolos, cortar e nós vamos montar ele numa forma e deixar ele na geladeira de um dia pro outro. Pronto, então primeiro eu vou acertar o bolo, esse bolo tá um pouco torto, né? Vou deixar ele retinho. E agora eu vou partir eles no meio, e assim vai me dar 3 camadas de recheio pra colocar nele. Então eu vou forrar a forma, tá certo? Pra poder não grudar. Eu uso esses sacos, né, de trigo. Aqui em casa eu sempre gosto de reutilizar esses saquinhos. Deixo o lado que tem a tinta, né, pra fora. Vou forrar ele e vou montar ele aqui dentro. Então, eu coloco uma camada de bolo. Aí, eu vou regar essa camada de bolo. Com cuidado pra não colocar nenhum cravo nele. Você pode peneirar, né, é mais fácil, mas eu geralmente não peneiro. Deixa aí, eu já só vou pegando sem ele. E vou colocar uma camada de brigadeiro. Então, você tem que cuidar pra não colocar uma camada tão grossa, né, e nem tão fina. Eu coloco aqui assim, ó. Eu divido mais ou menos em 3 e vou colocar. Aí, esse aqui, ó, coloquei a partinha torta pra cima, porque eu já arrumo com o brigadeiro mesmo, pra poder o bolo ficar bem retinho. Rego e sigo na mesma ordem. Rego, coloco o brigadeiro, espalho, com ele quentinho ainda, porque aí fica mais fácil da gente trabalhar. E coloco mais bolo.
Quando eu passo minha receita de bolo e falo que eu rego com essa calda de cravo, muita gente fala, ah, mas eu não gosto de cravo. Aí eu falo, mas você gosta do meu bolo. Então eu acho que não é tanta verdade assim. Talvez você não goste de gosto muito forte de cravo, mas essa caldinha não fica e dá assim um gostinho especial no bolo. Agora, se você não quiser fazer isso, você pode regar seu bolo com guaraná Antártica. Você pode regar também só com uma caldinha de açúcar. Tem gente que dissolve leite condensado no leite e rega. Aí vai do gosto de vocês. Eu acho que de tudo que eu já testei, essa caldinha é o que fica melhor. Essa forminha ficou um pouco baixinha pra isso, né? Você pode usar também aqueles acetato, né? Colocar em volta do bolo para poder deixar a forma um pouco mais alta e ele poder ficar mais retinho. E também se você colocar um plástico maior, né? Um saquinho plástico desse de congelar, você pode abrir, forrar, ou até papel filme mesmo, você deixa um pouquinho maior, porque depois você pode fechar em cima desse bolo e deixar ele bem fechadinho, porque na geladeira você não quer que ele fique aberto, você não quer que ele resseque, né? Então por isso que eu tô tampando aqui com a outra forma de silicone que eu tenho. Mas você poderia cobrir ele todinho com papel filme ou alguma outra sacola que você tenha. Eu sempre começo a fazer o bolo no dia anterior do que eu quero o bolo pronto, porque eu quero deixar esse bolo na geladeira de um dia pro outro. Você pode estar fazendo no mesmo dia, mas você faz de manhã cedo e de noite termina, entendeu? Porque você quer que o bolo fique bem gelado. Eu já postei antes aqui que eu já fiz bolo, eles quebra todinho quando você vai cobrir, quando ele tá morno ainda. Você quer cobrir o bolo ele gelado, que ele esteja bem firmezinho. Umas 5 horas depois que o bolo tá na geladeira, no meu caso no outro dia, eu vou fazer a minha cobertura. Coloco uma lata de leite condensado e aí eu vou colocar 2 colheres de sopa bem cheias de cacau 100%, tá certo? Pra poder ele ficar bem pretão. Se você não está usando cacau 100%, você deve colocar umas 3 colheres de sopa de cacau desses do padre, esses de bolo, já deve ficar bom. Ou até ficar na cor que você achar melhor, tá bom? E agora nós vamos para a parte de fazer o brigadeiro, igual o recheio. O que você vai fazer é até você misturar e aí você começar a ver o fundo e ele estiver borbulhando com bolhas bem grandes, aí você vai colocar o creme de leite. Só que lembrando que aqui a proporção do creme de leite é bem maior porque você quer que ele fique mais líquido para você conseguir espalhar por cima do bolo. Então você vai colocar uma caixinha de creme de leite para uma caixinha de leite condensado, né? Eu fico mudando de espátula para fouet quando eu acho que ainda tem alguns pedacinhos que eu quero dissolver melhor. Então eu pego o fouet e misturo bem rápido para poder ver se eu deixo o meu brigadeiro mais liso. E aí eu fico nesse vai e vem, porque eu acho que a espátula, ele limpa melhor a panela, né, e deixa nada queimar. E eu acho que o fouet dissolve melhor os pedacinhos que tem nele. Então eu fico nisso até eu ver que as bolhas começam a ficar maior, ele começa a ficar mais grosso e ó, eu começo a misturar e ver o fundo da panela. Esse é o truque, né? E aí eu vou fazer o quê? Um teste num prato. No caso aqui, ou pode ser também que nem eu fiz no outro atrás, no potinho, porque eu quero ver a consistência que tá esse brigadeiro quando ele esfria. Pronto, exatamente esse é o ponto que eu queria. Ele tá bem cremoso, mas ele não tá tão firme, então ele não vai ficar puxento. Então geralmente é assim mesmo, quando você mexe na panela e consegue ver o fundo, esse é o ponto que você quer. Pronto, agora nós vamos cobrir o nosso bolo. Aqui, já que eu não cobri em cima com plástico, deixei ele meio assim, ele não ficou tão retinho em cima como eu queria. Mas a gente resolve ele também agora quando for desenformar. Vamos tirar as formas, tirar o plástico e virar ele aonde eu vou querer confeitar o meu bolo. Muito bem. Então aqui, ó, tem o meu bolo bonitinho. E aí você centraliza ele, né, no prato que você quer. Arruma, tô dando uma apertadinha porque eu achei que ele tava meio torto, pra poder ver se ele fica um pouquinho mais reto. Vou limpar aqui, porque é agora que vai sujar tudo de brigadeiro. Muito bem, com o brigadeiro ainda quente, a gente vai querer fazer isso tudo com ele mais quente possível, porque ele vai estar mais líquido e mais fácil de trabalhar. Então, eu vou colocando ele em cima e com delicadeza a gente vai espalhando nele todo.
Pronto, agora é só o trabalho mesmo de você ir espalhando ele. Então, se você tiver uma espátula, que nem eu tenho aqui, ó, já facilita bastante. Se você não tiver com a colher mesmo, o importante é você fazer com ele bem quente e sempre no mesmo sentido, pra tentar não... Se você encostar uma colher e tirar, você vai arrancar um pedaço de brigadeiro, né? Vai ir pra um bolo. Então, você deixa ele bem lisinho. Ah, eu tinha deixado na geladeira o resto do recheio, que a gente recheou o bolo ontem. Aí ele ficou mais firme. E eu estou fazendo bolas bem grandes de brigadeiro. Então, eu vou logo passar elas no granulado. E todo o resto eu vou usar para cobrir o bolo. Lembrando que o nosso recheio está mais consistente, né, do que a nossa cobertura. Então, fica mais fácil de você poder fazer as bolinhas de brigadeiro. Agora, se acontecer de que não teve o suficiente e sobrou cobertura, aí você vai de novo pro fogo com o que sobrou e tenta deixar mais firmezinho e põe na geladeira ou no freezer para dar uma esfriada para tentar fazer as bolinhas de brigadeiro. E agora é só você jogar o granulado em tudo. Então, vamos lá, com delicadeza, né, passando o granulado em tudo e apertando um pouquinho para poder ele ficar grudadinho. Muito bem, depois de checar e deixar tudo bem grudadinho no bolo, eu vou tirar os excessos e guardar para usar uma próxima vez. Você pode ver que esse meu brigadeiro, esse meu granulado, ele tem uns pontinhos coloridos, que colocaram acidentalmente no pote errado o colorido, mas aí depois eu vou catar, tirar, ele vai ficar todo só de chocolate mesmo. Já vou colocar aqui os brigadeiros em cima só para ter uma visualizada de como vai ser e vou terminar de limpar o meu prato. Para limpar ele em volta, você pode usar um pedacinho de papel toalha úmido. Aqui em casa estava sem papel toalha, então usei um paninho úmido mesmo e fui limpando em volta depois que eu tirei todo o granulado que tinha em excesso. Fim! Temos agora o nosso bolo de chocolate com brigadeiro pronto.